Nessa aula você vai criar coleções de dados conectados. Uma coleção de dados é também conhecida como arrays. Vamos aprender aqui como criar, acessar os elementos de um array, como realizar pesquisas dentro de uma coleção e como ordenar essa coleção. Para começar a nossa aula, vamos criar uma nova classe, que eu vou chamar aqui de array simples, para demonstrar esses recursos. Sempre crie as suas classes. Evite copiar e colar de um outro código-fonte. Assim você vai estar praticando, né, e memorizando esses termos iniciais aqui da linguagem. É por isso que eu estou sempre criando novamente as nossas classes. Então, imagine a seguinte situação. Você tem um conjunto de valores aqui, Brasil, Rússia, Índia e China. E você sabe que esse conjunto de valores é totalmente diferente desse outro conjunto de valores aqui. Um grupo representa uma lista de países. Um outro grupo representa a lista de números ímpares. Então, claramente, esses dois conjuntos são grupos de informações semelhantes que estão, né, cada um desses valores estão conectados entre si. E esses aqui estão conectados com nesse outro grupo. Então, o que acontece? Como é que nós podemos fazer esses valores estarem conectados uns com os outros? Utilizando o conhecimento que a gente já obteve, a gente poderia pensar em fazer a seguinte coisa. Criar várias variáveis, né? País 1, país 2, país 3 e assim por diante. Só que apenas o programador irá entender, né, e isso de forma visual, que essas variáveis estão de alguma forma conectadas. Para você fazer isso em nível de programa, existe o recurso dos arrays. Os arrays, eles são conjuntos indexados de informação. O que é isso? Primeiro, como é que nós criamos um conjunto? Eu defino o tipo do meu conjunto, né, o tipo do meu array, e na frente dele, chaves. Eu abro e fecho as chaves para informar. Isso daqui é um array de strings, ou seja, um grupo de strings armazenados aqui na minha variável país. Ou, se você preferir, países, porque é uma coleção de países. E existe a sua inicialização. Você pode inicializar a sua variável de países de várias maneiras. Uma, através de chaves, você já pode colocar todos os valores da sua lista aqui dentro. Então, dessa forma, nós criamos e inicializamos o nosso array de países. Agora, dentro dessa coleção, cada um desses valores recebe uma posição. País, o Brasil está na posição 0, a Rússia está na posição 1, a Índia na posição 2 e a China na posição 3. Essa relação chave-valor, a gente dá o nome aqui de indexação. Nós estamos indexando o valor
com uma chave, que a gente também pode chamar de índice. E o índice nas nossas coleções, nos nossos arrays, começa sempre na posição 0. Agora, uma vez que nós criamos aqui o nosso array, como é que eu poderia acessar um elemento dentro desse array? Para acessar um elemento do array, você chama a sua variável, países, e define entre colchetes a posição. Então, a posição 0. Na posição 0, nós temos o Brasil. Então, vamos imprimir aqui essa posição. Vamos compilar a nossa classe. E agora, executar. Está aí. Na posição 0, eu tenho o Brasil. E como é que eu posso alterar um elemento que está nessa posição? Simples. Na posição. Então, vamos aqui. Na posição 0, o valor, que era Brasil, passa a ser Brasil com Z. E logo em seguida, eu vou imprimir novamente o Brasil. Tá aí. Então, é dessa forma que nós acessamos um elemento que está dentro do nosso array. Agora, existem outras maneiras de se inicializar o array. Imagine aquele array de números ímpares. Então, eu tenho aqui os números no meu tipo primitivo. Então, eu estou criando um array de inteiros chamado ímpares. E eu vou inicializar esse array dessa maneira. A inicialização do meu array sempre requer o número de posições que eu tenho no meu array. Então, vou começar esse array com 5 posições. E agora sim, para cada uma daquelas posições, eu vou colocar um valor. Então, na posição 0, vamos colocar o valor 1. Na posição 1, o valor 3. Na posição 2, o valor 4. Aliás, o valor 5, só números ímpares. Aqui 7 e aqui 9. Então, tá aí. Essa é uma outra forma de inicializar os seus arrays. Agora, percebam, nós podemos ter arrays de objetos e arrays de tipos primitivos. E independente se é um array de objeto ou se é de um tipo primitivo, quando eu for inicializar ele indicando o número de posições, eu sempre inicializo com a palavra-chave new. Agora, e se por um acaso eu quiser descobrir quantas posições tem o meu array? Nós podemos fazer isso acessando o nosso array, nesse caso aqui, países, e procurando a propriedade length, que se escreve dessa maneira, L-E-N-G-T-H. Vamos ver aqui.
Então, o nosso array de países tem 4 elementos. Vamos agora conhecer uma classe utilizada para manipulação de arrays. Essa classe não faz parte do pacote JavaLang, então nós vamos ter que importar ela. Ela está dentro de Java Util e o nome dela é Arrays. Então, essa classe ela é útil por vários motivos. A gente pode utilizar ela para apresentar todos os valores de um array, por exemplo, né? Então, vamos fazer isso aqui. Vou utilizar aqui arrays.toString. Esse método toString, ele recebe um parâmetro, que é exatamente o array que você deseja apresentar. Então, que você deseja que ele transforme em uma string. Então, tá aí. Apresentou o nosso array. Vou tirar aqui esses acentos para ele apresentar de uma maneira mais amigável para a gente. Então, tá aí. Brasil, Rússia, Índia e China. E nós temos ainda outras funções, aqui, outros métodos para essa classe arrays. Por exemplo, imagine que você queira realizar uma pesquisa dentro do seu array. Então, eu quero saber se dentro do meu array existe o país Rússia, por exemplo. Então, eu utilizo aqui o objeto arrays e procuro, utilizando o método binary search, um elemento. Então, qual é o elemento que eu quero buscar? Rússia. Em qual array? Países. Então, ele recebe aqui 2 parâmetros dentro desse método, que retorna para a gente aqui a posição daquele elemento dentro da nossa coleção. E vamos imprimir agora essa posição para ver se existe. Tá aí. Então, a Rússia está na posição 1. Lembrem-se que a indexação começa de 0, 1, 2, 3. Outra funcionalidade do objeto arrays é a ordenação. Eu posso ordenar o array com o método sort. E aí eu informo qual array que eu quero ordenar e de qual posição até qual posição. Então, eu quero que ele ordene dos elementos que vão da posição 0 até a última posição do meu array, ou seja, países.length. E depois de ordenar esse array, eu vou apresentar ele novamente, após a ordenação. Opa! O nome da classe é Arrays. Agora sim. E tá aí. Antes da ordenação, Brasil, Rússia, Índia e China. Depois da ordenação, em ordem crescente, Brasil, China,
Índia e Rússia. E uma última informação sobre os arrays. Quando nós colocamos objetos dentro do nosso array, nós podemos acessar os métodos desses objetos diretamente dentro do array. Então, por exemplo, nós já estudamos as classes wrapper. Eu vou criar aqui um array de doubles. Né? E aqui dentro, vou colocar 12,35, 340 e tanto, vírgula, tal. E agora, eu quero acessar a primeira posição do meu array. Então, valores na posição 0, estou pegando esse número. E quero acessar um método desse objeto aqui. Então, eu posso acessar esse método diretamente aqui dentro do array. Ponto double value. Né? Isso aqui é perfeitamente possível. Então, tá aí. Espero que você tenha gostado dessa aula de arrays e vejo vocês na próxima aula. Até lá!